Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. É uma alegria estarmos juntos para analisar um tema que é, sem dúvida, fundamental para a nossa caminhada de fé. Hoje, nós vamos falar sobre o bom ânimo. E essa, veja bem, é uma característica que precisa ser inseparável da vida de quem se diz discípulo de Cristo, principalmente naqueles momentos em que a gente enfrenta as adversidades da vida. A nossa reflexão de hoje tem como base a lição de número 8 da nossa revista, que tem como título Os Discípulos de Cristo e o Bom Ânimo. E para a gente aprofundar nesse tema, vamos nos concentrar em um relato bíblico que é muito poderoso. Mas antes de prosseguir, é muito importante a gente entender o que de fato significa bom ânimo no contexto bíblico. Nós não estamos falando aqui de um otimismo superficial, de um pensamento positivo apenas. Não. Estamos falando de uma coragem, de uma firmeza e de uma confiança que nascem diretamente da nossa fé em Deus e que se manifestam mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. E, para guiar o nosso entendimento, vamos focar na leitura complementar indicada para terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026. Essa leitura se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e o versículo-chave é o 25. Agora, vamos nos transportar para o cenário dessa passagem. O apóstolo Paulo está a bordo de um navio, mas não como um passageiro comum. Ele é um prisioneiro, a caminho de Roma. E é justamente nesse contexto que ele vai enfrentar uma das maiores provações de sua vida. O relato bíblico é impressionante. Ele não descreve uma chuva qualquer, mas sim uma tempestade de uma violência incomum que se abateu sobre aquela embarcação e a deixou completamente à deriva, perdida no mar Mediterrâneo. E o que torna essa situação ainda mais angustiante, se é que isso é possível, é a sua duração. A escuridão era completa. Imaginem, por muitos e muitos dias, a tripulação não conseguiu ver nem o sol, nem as estrelas. Eles perderam totalmente o senso de direção e até mesmo a noção do tempo. E qual foi o resultado disso tudo? O livro de Atos, no capítulo 27, versículo 20, descreve um cenário de desespero absoluto. A experiência dos marinheiros, a força do navio, nada mais importava. O texto diz que eles perderam toda a esperança de salvação. A morte parecia ser o único final possível para aquela história. Mas é exatamente nesse ponto, no auge da desesperança, no momento mais escuro, que a narrativa muda completamente de tom. Em meio ao caos, em meio ao medo generalizado de todos, uma voz se levanta. E não é uma voz de pânico, mas sim de uma confiança inabalável. E aqui está a declaração central do nosso estudo. Em meio a todo aquele pânico, o apóstolo Paulo se levanta e a sua voz corta o som da tempestade. Senhores, tende bom ânimo. Mas qual a base para essa coragem? Ele mesmo responde: pois eu confio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Essa declaração de Paulo nos leva a uma análise mais profunda. O que era que sustentava esse homem? De onde vinha essa certeza que contrastava de uma forma tão radical com o desespero de todos ao seu redor? Então, aqui fica uma pergunta crucial que nós precisamos responder para entender de fato a lição. Qual era o verdadeiro fundamento da confiança do apóstolo Paulo? E a resposta está clara no texto. A confiança de Paulo não estava baseada naquilo que os seus olhos viam, pois as circunstâncias eram as piores possíveis. Também não estava na habilidade da tripulação, que, aliás, já tinha desistido. O fundamento da fé de Paulo estava ancorado única e exclusivamente na promessa que ele tinha recebido de Deus. A promessa de que ninguém a bordo daquele navio iria morrer. O comentarista da nossa lição, o bispo Abner Ferreira, reforça exatamente este ponto. Ele nos lembra que essa perseverança de Paulo não era um evento isolado, mas era o resultado de uma vida inteira movida pelo reconhecimento do amor de Cristo. Era essa convicção profunda que o fortalecia em todas as situações, por mais adversas que fossem. E tudo isso nos conduz à aplicação final, que conecta o exemplo específico de Paulo com o ensinamento universal de Jesus para cada um dos seus discípulos em todos os tempos. O texto áureo da nossa lição, lá em João capítulo 16, versículo 33, revela a fonte suprema do nosso bom ânimo. O próprio Senhor Jesus nos adverte que no mundo nós teremos aflições. Ele nunca prometeu uma vida sem tempestades. Mas, logo em seguida, ele nos dá uma ordem. Tende bom ânimo. E por quê? Qual o motivo? A sua vitória definitiva. Eu venci o mundo.
Portanto, a nossa coragem não se baseia na ausência de problemas, mas sim na certeza da vitória de Cristo sobre todos eles. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.